Muito boa tarde a todos os presentes neste webinar. É com grande satisfação que damos início a esta sessão com o tema Osteoporose, a doença silenciosa. Hoje contamos com a presença do Dr. Diogo Fonseca, médico especialista em reumatologia no Tropa Sul de Boa Nova, Famalicão, Gaia, Guimarães, Hospital Central, Mar de Canaveses e São João da Madeira, a quem aproveito para agradecer. A interação entre palestrantes e participantes é muito importante para enriquecer este webinar e, por isso, ao longo da sessão, poderão partilhar as vossas questões e dúvidas no chat, que serão respondidas no final. Muito obrigado pela vossa presença e passo agora a palavra ao Dr. Diogo. Ora, muito boa tarde a todos. É um prazer estarmos aqui presentes para um webinar sobre um tema que é bastante prevalente e que certamente tem interesse para a maioria dos nossos ouvintes. Vou então começar aqui para partilhar a apresentação. Muito bem. Portanto, o objetivo deste webinar é realçar aqui a importância que a osteoporose tem, que é uma doença muito comum, e que, no entanto, esta questão de falarmos da doença silenciosa tem um importante relevo, porque a verdade é que a osteoporose muitas vezes não dá sintomas. Apenas temos os sintomas quando temos a consequência da osteoporose, que são as fraturas. E exatamente por isso, se nós não tivermos alerta, se não procurarmos ativamente, corremos o risco de nos passar completamente despercebida e só fazermos um diagnóstico quando temos uma fratura, que é aquilo que eu menos gosto na consulta, é de fazer o diagnóstico de osteoporose quando já existe aquilo que estamos a tentar evitar. Começando então por tentar, de um modo simples, explicar em que é que consiste a osteoporose. Portanto, quando estamos a falar desta doença, estamos a falar aqui de uma doença que afeta o funcionamento do nosso osso. O nosso osso está em constante formação, está-se a formar e está também a destruir-se. Isto é um ciclo normal do osso. Na osteoporose vamos ter aqui alterações deste ciclo e vamos ter a sua resistência afetada. Seja porque temos um osso menos denso e porque a sua própria qualidade está mais fraca. É quase como vocês imaginarem pedra-pomes, o osso fica muito poroso. E esta porosidade faz com que ele perca a sua resistência e, portanto, perante determinados mecanismos, ele fratura, parte, o que não devia acontecer. E este é o grande problema. Afeta efetivamente tanto homens como mulheres, apesar de nós associarmos muito a osteoporose à mulher, e tem a sua razão de ser, é mais comum. Porquê? Porque as principais causas da osteoporose, aquilo que nós chamamos de osteoporose primária, é, ponto número 1, a idade, o nosso envelhecimento, o nosso osso vai ficando mais frágil à medida que nós vamos envelhecendo, mas por outro lado, a menopausa, e por isso é que ele é mais comum na mulher, porque a perda dos estrogénios faz com que o nosso osso fique mais frágil e, portanto, potencia o risco de osteoporose. No entanto, pode também haver causas secundárias, e aí a importância da consulta da avaliação da osteoporose, porque nós tentamos ver se existe uma causa secundária associada e, portanto, rever os antecedentes, a medicação, entre outros aspectos. Por fim, definir aqui um termo que é chamado fratura de fragilidade. Porque às vezes há aqui algumas dúvidas e é importante esclarecer. Se eu tiver, imaginemos que eu estou ali a arranjar um muro, portanto tenho uma altura elevada e cair, há um mecanismo de alto impacto e, portanto, pode ocorrer uma fratura sem que isso implique que eu tenha uma osteoporose. No entanto, o exemplo mais típico, se eu cair da própria altura, portanto eu estou na rua, caio e parto, ou parto o meu punho, ou parto o colo do fémur, que é o que nós tentamos evitar, a anca, isso é significado que há uma fragilidade óssea. Portanto, é uma força de baixo impacto, que é o que eu refiro aqui no slide. Portanto, isso sim, a causa por trás é osteoporose. E, finalizando, só chamando a atenção que 1 em cada 3 mulheres vão ter osteoporose ao longo da vida. Isto não é para assustar, mas é sim para alertar para a importância da sua correta avaliação e pesquisa. Em relação, eu esqueci-me de referir, mas as perguntas que estiverem a fazer no chat, no final, vou dar aqui um tempo importante para falar tudo e, portanto, não se preocupem, no final vemos aqui todas as perguntas do chat. Como diagnosticar? Um aspecto muito importante. Como é que nós diagnosticamos a osteoporose? Ora bem, a osteoporose, de acordo com aquilo que eu disse, de facto, se nós não a procurarmos ativamente, só vamos diagnosticar quando já temos fratura.
Por isso é que as recomendações variam um bocado, mas de modo geral, e as recomendações falam das idades das mulheres a partir dos 65 anos, o homem a partir dos 70, isto para todos, se bem que cada vez mais devemos ser apologistas de um rastreio mais precoce, principalmente na mulher. De facto, a partir da menopausa, o risco de osteoporose aumenta exponencialmente. Portanto, devemos ser, se calhar, mais precoces a nível da pesquisa ativa da osteoporose. E depois, em todas as pessoas que tenham tido já uma fratura de fragilidade, ou então uma causa secundária da osteoporose. Aí devemos procurar ativamente. E o método ideal de diagnóstico, principalmente utilizado, é a densitometria óssea, que é um exame que, no fundo, converge em dois feixes de raio-x e avalia a densidade do nosso osso. Permite ver como é que o nosso osso está. Pronto. Há valores que nós olhamos na densitometria que nos permite fazer um diagnóstico de osteoporose. No fundo, nós olhamos para aqueles valores e percebemos que estão muito desviados do que devia ser o pico de massa óssea em idade de máxima qualidade do osso. Mas, só para dar aqui um aspecto muito importante, é uma pergunta que me fazem muito quando falamos da densitometria, é: doutor, eu fiz uma densitometria e fala que tenho osteopenia. E devemos valorizar a osteopenia? Isto é uma pergunta muito importante. De facto, a osteopenia é uma noção matemática, ou seja, não é diagnóstico de osteoporose, por si só não traduz propriamente nenhuma doença, nenhum risco. Sabemos que é um valor que deve ser usado depois de comparação para as futuras densitometrias. Portanto, não fazemos diagnóstico com base nesta osteopenia, porque a osteopenia, quando o T-score não chega aos menos 2,5, que é o diagnóstico de osteoporose, e tem valores ligeiramente superiores. Mas isso, por si só, não faz diagnóstico. Portanto, é muito importante, e eu digo sempre isto: as densitometrias que foram feitas devem ser levadas à consulta para nós podermos avaliar e corrigir eventuais mitos que possam estar subjacentes para percebermos bem se temos ou não temos uma osteoporose. No entanto, isto é um diagnóstico com base na densitometria. Mas há aqui um grande problema. É que, logo no primeiro slide eu disse que a osteoporose caracteriza-se por uma perca da qualidade da resistência do osso, e a resistência envolve a densidade, mas também a arquitetura do osso, a qualidade do osso. E a densitometria avalia apenas a densidade. E é exatamente por isso que cerca de metade das pessoas que têm fraturas de osteoporose não têm critérios de osteoporose na densitometria. E isto parece quase um sinal de alerta, então. E como é que nós chegamos ao diagnóstico nessas pessoas? E este é que é muitas vezes o desafio, porque é importante nós tentarmos diagnosticar também estes casos, e daí que existem alguns algoritmos, alguns programas que nós utilizamos que avaliam vários fatores que a pessoa pode ou não ter e que nos permite perceber se há ou não risco de fraturas aumentado. Usamos muito na consulta esses algoritmos, o principal é o FRAX, e também pesquisar ativamente as fraturas de fragilidade, e principalmente na coluna. Por isso é que eu, quando estou numa consulta de osteoporose, eu peço um raio-x da coluna dorsal e lombar, porque eu preciso saber se existe ou não uma fratura de fragilidade. O grande problema é que estas fraturas da coluna, a maioria não dão sintomas. Então, se nós não fizermos um raio-x, não sabemos se a temos. Portanto, de grosso modo, eu posso diagnosticar a osteoporose com base ou na densitometria, ou num risco fraturário aumentado, com estes algoritmos, ou então na presença já de uma fratura de fragilidade. Outro aspecto muito importante é não esquecer de ver se existe uma causa secundária. E por isso é muito importante revermos a parte da medicação. O medicamento que mais está associado ao risco de osteoporose são os corticosteroides, que são medicamentos importantes muitas vezes no controle de doenças inflamatórias, incluindo doenças reumáticas, mas com o seu uso longo, longa duração e doses mais altas, aumenta o risco de osteoporose, como nós sabemos. Mas também outras doenças que podem ser importantes avaliar, principalmente doenças que deem uma inflamação crónica, doenças que levem a má absorção, doenças do foro, por exemplo, de gastrointestinal, em que a pessoa não tem uma má absorção de vitamina D, de cálcio, pode aumentar o risco de osteoporose. E depois há outros fatores de risco muito importantes. Neste caso, o peso
o baixo peso, pessoas que não tiveram, sempre foram muito magrinhas, que nunca atingiram um peso adequado para a idade, muito provavelmente vão ter osteoporose, porque também nunca atingiram um pico de massa óssea. Pessoas que tiveram a menstruação muito tarde ou que tiveram menopausa muito cedo, menopausa, por exemplo, antes dos 45 ou dos 40 anos, portanto, dos 40 anos é considerado um fator de risco importante para a osteoporose. Os pais já tiveram fraturas de fragilidade, quer dizer que há aqui uma parte genética importante. O tabaco, o álcool, são fatores de risco para a osteoporose. A falta de atividade física, porque o exercício é importante para o estímulo mecânico. E também a questão da dieta. E aqui temos um grande problema que é o cálcio. Irei falar mais à frente do cálcio, mas ele de facto é essencial para um bom funcionamento do osso. Como é que nós podemos prevenir? Eu costumo dizer em jeito quase de brincadeira, para prevenir a osteoporose nós tínhamos quase que nascer de novo. Que de facto, logo na infância, aliás, logo quando estamos na barriga da nossa mãe, já há fatores importantes em atenção. Nomeadamente aqui, como vai ser o nosso aporte de cálcio, como é que vai ser a nossa formação do osso e, portanto, há um conceito muito importante que é o nosso pico de massa óssea que nós atingimos entre os 20 e os 30 anos e que é um dos principais determinantes do risco de osteoporose. E por isso é que há bocado até disse, aquelas pessoas que sempre tiveram um peso demasiado baixo para a altura, muito provavelmente nunca atingiram um pico de massa óssea ideal e vão ter um risco aumentado de osteoporose. Mas há outras formas de nós conseguimos tentar prevenir. A atividade física é muito importante, estímulo mecânico para formar osso. As nossas células que estão no osso precisam de sentir o estímulo que está a haver movimento para estimular a inflamação do osso. E o cálcio e a vitamina D. Mas, eu diria, para muita gente que nos está a ouvir, mas se calhar aqui um conselho para transmitir para os filhos, para os netos, de facto, é muito importante a atividade física na infância e na adolescência. E cada vez mais nós vemos um sedentarismo tremendo. As redes sociais, passar demasiado tempo fechado, ou seja, tudo isto não tem contribuído para que as pessoas façam atividade física com regularidade e na infância e na adolescência isso é fundamental. Outro aspecto muito importante é evitar o álcool em excesso, evitar o tabaco, que tem efeito negativo na qualidade do osso, também é um aspecto importante, e evitar que tenhamos uma dieta pobre em cálcio, pobre em proteínas e que tenhamos falta de vitamina D, que tudo isto também vai contribuir para um risco aumentado de osteoporose. E como é que podemos tratar? Ora, o tratamento da osteoporose não é simples. É um tratamento que envolve medidas, por um lado, farmacológicas, de medicamentos. Não há tratamento da osteoporose sem medicamentos. Uma coisa é que ainda não tem osteoporose. Mas quando temos osteoporose, o tratamento assenta na medicação, fundamental, mas também igualmente fundamental as medidas não farmacológicas. E isto não nos podemos esquecer. Uma das principais medidas é o exercício, relembrando um bocadinho aquilo que eu falei, o estímulo, tal estímulo mecânico para formar osso. Claro que não vai ser o mesmo exercício para toda a gente. É diferente uma mulher com 55 anos tem uma osteoporose, uma mulher com 90 anos. Obviamente que vai ser necessário um exercício adaptado à própria pessoa. É muito importante exercício aeróbico, reforço muscular, mas em idades mais avançadas vamos ter que dar destaque, por exemplo, aos treinos do equilíbrio e da proprioceção, que é um palavrão, mas que explica muito a capacidade da pessoa não se desequilibrar, de saber onde está. Portanto, que isto é um fator muito importante para prevenir quedas. Isto trabalha-se. Outra pergunta que me fazem muito é, e a piscina? A piscina tem a mesma utilidade? Durante muito tempo dizia-se que não tinha utilidade nenhuma, que não há o efeito da gravidade e, portanto, não há estímulo para a formação do osso. O que não é bem verdade. Que nós, na piscina, quando fazemos, por exemplo, estamos a fazer exercícios contra a resistência da água que ainda são muito mais intensos. Por exemplo, se eu movimentar o meu braço para a frente, fora da água, é fácil. Dentro da água, custa mais. E, portanto, todo este processo de ativação muscular tem também repercussões no estímulo do osso e, portanto, o exercício aquático tem na mesma a sua validade. Não tem zero interesse para a osteoporose
tem na mesma a sua validade e há certas pessoas no qual têm ainda mais utilidade, pessoas que têm muito risco de queda dentro da água, acabam por estar mais seguras. Passando o exercício à frente, há outros aspectos muito fundamentais na parte do tratamento ainda não propriamente farmacológico. O cálcio e a vitamina D. Okay? Isto é uma ideia muito importante. O cálcio é essencial para a formação do osso e a vitamina D é essencial para nós absorvermos o cálcio. Portanto, eles são indispensáveis. As doses, não vale a pena estar aqui a especificar muito, mas existem doses recomendadas de cálcio e vitamina D por dia, mas individualizando um bocadinho cada um, no cálcio nós temos muitos alimentos que são ricos em cálcio, só que nós temos um grande problema. É que a biodisponibilidade, na grande maioria deles, é baixa. O que é que isto quer dizer? Eu até posso ter, por exemplo, os brócolos, têm muito cálcio, mas para cozinhar os brócolos, a biodisponibilidade do cálcio é relativamente baixa. O principal produto da nossa alimentação que tem uma boa biodisponibilidade de cálcio são os produtos lácteos. É o leite, os iogurtes, o queijo, e aqui está a nossa principal fonte de cálcio. Por isso é que, na consulta, eu questiono muito isto e tento saber quantas porções de lácteos é que a pessoa ingere por dia. Idealmente 3 deveria ser para termos aqui um bom aporte de cálcio por dia. Idealmente 3, por exemplo, uma chávena de leite, um iogurte, um pedaço de queijo ou uma chávena de leite e 2 iogurtes. Isto é o ideal. Muitas vezes nós não temos este aporte e, portanto, muitas vezes, ou na grande maioria dos doentes com osteoporose, nós acabamos por ter que fazer suplementação com cálcio em comprimidos. E em relação à vitamina D, a vitamina D, de onde é que ela vem? Ora, a vitamina D pode vir da dieta, mas é muito pouco. Portanto, a principal fonte de vitamina D vem da luz solar. E o sol, quando chega à nossa pele, e vai fazer uma reação em que vai converter um produto que nós temos, uma substância que temos na pele, as nossas células da pele, vai convertê-la noutro produto que depois, por vários processos do nosso organismo, vai dar a vitamina D, de grosso modo. E é essa vitamina D que depois vai chegar ao nosso intestino e vai ajudar a nós absorvermos o cálcio que vem da dieta. É mesmo essa vitamina D também que vai ser muito importante para a função muscular. Portanto, a vitamina D é importante, e isso não há dúvidas. E também não há dúvidas que a deficiência da vitamina D é muito prevalente em Portugal. E nós ficamos muita gente na consulta, mas como é que isto é possível? Somos um país de sol. Verdade, somos um país de sol. Por outro lado, todos nós temos rotinas cada vez mais, casa, trabalho, não temos uma exposição solar assim tão grande, além de que a exposição solar ideal para absorver a vitamina D é com os antebraços e as pernas expostas, pelo menos 20 a 30 minutos por dia, o que pouca gente faz. Temos também a questão de, e bem, nós usarmos protetor solar, até para prevenir aqui doenças da pele, e que também acaba por diminuir a formação de vitamina D, e a própria latitude a que está o nosso país, porque a absorção da radiação solar suficiente para sintetizar a vitamina D é potenciada em latitudes mais baixas. E um aspecto muito importante é que todos os medicamentos que nós damos para a osteoporose, todos eles foram mostrar dados de eficácia com os pacientes a fazerem cálcio e vitamina D. Ou seja, eu costumo explicar sempre isto, e é uma ideia muito importante. Nós, quando tratamos a osteoporose com determinado medicamento, nós nunca nos podemos esquecer do cálcio e vitamina D. Portanto, é quase certo, a grande maioria dos pacientes vão precisar de fazer suplementação de cálcio e vitamina D. O cálcio, eventualmente, na dieta, se é uma dieta muito rica em cálcio, podemos tentar, até se a pessoa não tolerar muito bem o suplemento do cálcio. Mas a vitamina D é praticamente transversal. E em relação agora ao tratamento farmacológico propriamente dito, um aspecto muito importante é, se tem osteoporose, tem que fazer tratamento. Isso não há dúvidas. Claro que há aqui algumas questões que podemos levantar ainda, mas o tratamento deve ser iniciado em todos os doentes. Há diferentes opções que vão ser ajustadas às características de cada pessoa e à própria gravidade aguda da osteoporose,
Mas desde logo um aspecto importante também, é um tratamento de longa duração. É diferente, por exemplo, quem tem tendinite e faz um anti-inflamatório durante 2 semanas, e está melhor e resolve. Na osteoporose não, o tratamento vai ser durante alguns anos. Às vezes até pode ser necessário suspender e depois voltar, mas não é um tratamento propriamente para um curto período. E obriga um seguimento. Porque a pior coisa que podemos fazer a um paciente que tem osteoporose é dar-lhe uma receita, olha, agora vai fazer isto para o resto da sua vida. Isto não é verdade. Até porque existe tempos de duração máximos para determinados medicamentos e temos que avaliar recorrentemente análise, avaliar recorrentemente como é que está a adesão terapêutica, se há eficácia ou não. Portanto, isto é a ideia fundamental. E outro aspecto muito importante, qual é o objetivo do tratamento? E às vezes há aquela ideia que o objetivo do tratamento é ter menos dor. Mas a osteoporose não dá dores. O que dá dores são as fraturas. E para isso, existem outros tratamentos, analgésicos, entre outras coisas, mas medicamentos para as dores. O objetivo do tratamento da osteoporose não é tirar dor. O tratamento da osteoporose é evitar que haja uma fratura de novo e evitar que a pessoa continue a perder massa óssea. É esse o objetivo, não é tirar a dor. E que medicamentos nós podemos usar? De grosso modo, nós temos medicamentos que diminuem a destruição do osso e temos um medicamento em Portugal que estimula o osso a formar. Irei falar dele no final. Os mais utilizados, que nós devemos falar mais, são os bifosfonatos. São medicamentos que podem ser em comprimidos, efervescentes, soluções orais, mas também existe um até mais potente que é na veia, por via endovenosa, que é feito uma vez ao ano. E habitualmente os bifosfonatos por via oral, seja comprimido, efervescente ou solução oral, são habitualmente usados como primeiro. Claro que isto deve ser sempre visto caso a caso, até porque temos outros medicamentos que têm uma eficácia muito boa e podem ser usados como primeira linha. Mas aqui umas perguntas importantes em relação aos bifosfonatos, que muitos me perguntam na consulta, se pode fazer tratamentos dentários. E desmistificando um bocadinho este conceito, mas o que é que está aqui por trás? Está aqui por trás um efeito adverso raro, estamos a falar aqui na ordem 1 em cada 10 mil pessoas, que pode ter, que é a necrose da mandíbula, e que isto tem um risco acrescido se fizermos intervenções dentárias. Não estamos a falar de limpezas de dentes ou tratamentos de cáries, estamos a falar aqui de extrações ou colocação de implantes. E isto é muito raro. Obviamente que o ideal, antes de começar a medicação com o bifosfonato ou com o denosumab, que irei falar a seguir, se for avaliado pelo dentista antes de começar e ver se há algum procedimento que tem que fazer, melhor. Mas se no decorrer do tratamento tiver que fazer algum tipo de procedimento, ele é relativamente seguro, sabendo, claro, que existe este risco, mas é um risco baixo. Até porque suspender o bifosfonato por um determinado período não vai trazer grande benefício, porque ele persiste no osso durante muito tempo. Os bifosfonatos são chamados cavalos de Troia. Ficam no osso muito tempo à espera que as células que vão destruir o osso apareçam, então eles saem do osso e destroem essas células. É o cavalo de Troia do tratamento. Outra pergunta que me fazem é, se tiver refluxo, azia, posso tomar um medicamento? Isto porque os bifosfonatos habitualmente são feitos em jejum. Existe agora um mais recente que pode ser feito durante a refeição, mas eles devem-se evitar, independentemente de qualquer um destes, devemos evitar deitar-nos nos 30 minutos ou na hora seguinte à sua toma. Podemos estar sentados, podemos caminhar, não precisamos andar a fazer caminhadas, podemos estar sentados. Devemos evitar deitar, porque ele em contacto com o nosso esófago pode aumentar aqui um bocadinho o risco de refluxo e de inflamação do esófago. Mas quem tem doença do refluxo, tem azia frequente, não tem contraindicação para o bifosfonato. Pode fazer na mesma. Portanto, esta questão também do tem que ser em jejum, antigamente sim, mas agora temos também um já bifosfonato oral que não é preciso. E se é seguro para o rim? É. Só se a pessoa tiver uma doença renal crónica já em estadio mais avançado, é que os bifosfonatos não estão indicados. E isto é muito importante esclarecer as dúvidas, porque um dos grandes problemas da osteoporose também, para além de ser uma doença silenciosa, é a adesão ao tratamento. E às vezes a adesão ao tratamento não acontece porque há muitas dúvidas que não são tiradas no âmbito da consulta. E em relação a outros medicamentos, o que é que nós temos ainda disponível e que surgiu nos últimos 10 anos em Portugal? Temos aqui o denosumab,
que é um medicamento desenvolvido especificamente para atuar nas moléculas que vão ajudar a destruir o osso. Ele existe em Portugal desde 2018, 2019, já existia em Espanha desde 2012, mas é um medicamento que é usado por via subcutânea, uma caneta, que nós fazemos uma administração subcutânea na barriga, e é feito de 6 em 6 meses. E que, de facto, acaba por ser uma alternativa, ele é mais eficaz que os bifosfonatos orais, é uma eficácia semelhante ao bifosfonato na veia, mas é uma excelente alternativa e que pode ser uma opção também de primeira linha em muitos doentes. Portanto, aqui a escolha do tratamento ideal na primeira fase depende de caso a caso. E temos ainda outro medicamento, que é o único que estimula a formação do osso, que é a chamada teriparatida. Esta aqui é uma caneta que é todos os dias, e este é muitas vezes o que limita o seu uso, se calhar, em maior quantidade, porque para muitos doentes é desconfortável ter que fazer todos os dias uma injeção. Ele deve ser feito até 2 anos, um intervalo de 2 anos, mas que é aquele que permite mais ganhos de massa óssea. E a verdade é que, nos casos de osteoporose grave ou que já tem fraturas, principalmente muitas fraturas, a teriparatida tem, de facto, deve ser cada vez mais utilizada como primeira linha. E só depois, então, fazer outros medicamentos. Tem havido muita mudança no tratamento chamado sequencial de osteoporose. E este medicamento, que antes não usávamos assim tanto, tem sido prescrito cada vez mais. No futuro haverão outros medicamentos em Portugal, que já existem na nossa vizinha Espanha, mas que ainda não temos e que vão ser ainda mais, vão potenciar ainda mais aqui a eficácia do tratamento. E a duração? Quanto tempo é que vão fazer? Portanto, é essencial nós reavaliarmos, 1, 2 anos, ver como é que está a densitometria, perdemos ou não o osso. Portanto, a densitometria não é avaliar o relatório, é avaliar as imagens. O reumatologista tem que ver as imagens. Portanto, é muito importante nós olharmos para as imagens da densitometria e ver se há ou não perda de densidade óssea. Avaliar se houve fraturas de novo. O tratamento pode ser mantido por um intervalo, depende muito do medicamento em questão. Pode ser 3 anos, 6 anos, 5 anos, 10 anos, depende do medicamento, que variável, o que não é para a vida toda, isso é uma ideia errada. E nós podemos também decidir, após determinado tempo, fazer uma pausa, porque a doença está a responder bem. Neste momento, se até já não tem critérios osteoporóticos, vamos fazer uma pausa e reavaliar. E isto é uma ideia muito importante. Portanto, o que não devemos fazer é durante mais que o período recomendado. Isso até pode dar aqui um caso paradoxal de ter fraturas pelo osso estar demasiado suprimido. Que eu já vi, infelizmente, na consulta, utentes que faziam um bifosfonato há 20 anos, por exemplo, e tiveram uma fratura atípica do fémur causada pelo uso prolongado acima do tempo recomendado. Quais são as consequências da osteoporose? Ora, a principal consequência são as fraturas de fragilidade. E é aquilo que nós chamamos a marcha fraturária. Numa idade mais jovem, temos a capacidade de, se cairmos, pomos a mão à nossa frente e, portanto, batemos com a mão no chão, com o punho e partimos o punho. Depois começamos a ter fraturas vertebrais, às vezes nem precisamos de quedas. Nos movimentos mais bruscos temos achatamentos das vértebras. E depois, numa fase mais avançada da nossa vida, caímos, já não temos a capacidade de pôr a mão à frente, já batemos com a anca, o colo de fémur e fraturamos o colo de fémur. Isto é característica marcha fraturária. Portanto, nunca esquecer, a osteoporose não causa dor, as fraturas sim. E as fraturas muitas vezes não precisam de queda. Às vezes, movimentos bruscos podem causar fraturas. E depois, tem muitas consequências, não é? Portanto, podemos ter aqui perda de altura, as pessoas começam a ficar mais corcundas, por causa dos achatamentos vertebrais, podem mesmo ter fratura, um quadro tão grave de fraturas que podem ter mais dificuldade em respirar, e depois vão ter uma dor crónica. Muitas vezes a dor, a lombalgia crónica, difícil controle. Depois aí temos que usar analgésicos, ou depois analgésicos mais fortes para controlar a dor, e às vezes é difícil. Portanto, o grande problema da osteoporose é mesmo esta consequência, que são as fraturas. E, pior ainda, é a fratura do colo do fémur, que ocorre em quase 20% dos pessoas com osteoporose, e depois tem estes dados europeus de morte e mortalidade que a mim me entristecem muito e que tento sempre alertar na consulta. É que, para terem uma ideia, quem parte o colo do fémur
1 em cada 5 morrem no primeiro ano. Muitas vezes pelas consequências da cirurgia, do internamento, da descompensação das duas doenças crónicas, e 1 em cada 2 não recuperam a capacidade de locomoção. Isto é tremendamente grave. E por isso nós temos que prevenir quedas. E, ao bocado no tratamento, deixo aqui sempre a última esta parte de prevenção de quedas. Principalmente nas pessoas de maior idade, em osteoporose, é muito importante alguns cuidados fundamentais. Os tapetes, fora. Chinelos, fora. O sapato tem que estar fechado. Não pode haver aqui luzes fundidas, tem que haver boa iluminação. Banheira, fora, porque é um risco de queda muito grande da banheira. E muito importante, quando a pessoa se levanta de noite, ou de manhã ao acordar, mas de noite tipicamente para ir à casa de banho, nunca levantar da cama e ir logo para a casa de banho. Levantamos e estamos sentados na cama. Porque quando nós levantamos com idade, as tensões baixam e às vezes baixam ao ponto de nós desmaiarmos e caímos. E isto é uma coisa que devemos evitar. Depois há outros cuidados importantes, rever a medicação, pode haver medicamentos que estão a pôr as pessoas com as tensões demasiado baixas, que estão a pôr as pessoas tontas, evitar avaliar como é que está a cuidado visual, e treinar a atividade física, o equilíbrio, a própria percepção que eu falei no início, tudo isto é muito importante para prevenir as quedas. E pronto, era isto que eu tinha para vos trazer. Rever aqui um bocadinho a osteoporose, dar aqui algum reforço do teu caráter silencioso, da importância de procurarmos ativamente o seu diagnóstico, e a reumatologia tem assumido, de facto, um papel pilar nos últimos anos, no sentido de avaliar, de diagnosticar e de dar o devido seguimento a esta doença que é muito comum e cuja consequência traz para todos nós uma morbimortalidade importante, não é? Ou seja, aquilo que queremos evitar. Portanto, em suma, era isto. Vou agora ver aqui o chat, ver que dúvidas é que foram colocadas e tentar responder a todas elas, ou aquelas que por aqui foram sendo aqui possível. Muito bem. Pronto, há aqui uma primeira pergunta que me colocaram, que cálcio devemos utilizar para a suplementação. Citrato ou carbonato de cálcio? Existem, de facto, atualmente em Portugal estas duas substâncias. Esta é uma pergunta importante. Habitualmente nós falamos muito do carbonato de cálcio, que ainda é o mais utilizado. O citrato tem aqui uma vantagem. A vantagem do citrato é para quem tem intolerância ao carbonato de cálcio. O citrato não interfere com o pH gástrico e, portanto, é habitualmente melhor tolerado do ponto de vista gastrointestinal. E, portanto, qual é o cálcio ideal? Os dois são eficazes, não é um menos eficaz que o outro. Depende muito dos sintomas e do perfil da pessoa. Perguntaram também se a toma da vitamina D3 deve ser feita com vitamina K2. Muito se fala da vitamina K associada à vitamina D e também ao cálcio. Esta associação no Brasil é muito comum em vários suplementos. Em Portugal, nem por isso. E a verdade é que os estudos que mais recentes mostraram é que a vitamina D isolada, seja o colecalciferol, seja o calcifediol, dependendo aqui estamos a falar de uma fase já metabolizada, hidroxilada ou não, são os dois igualmente eficazes e sem necessidade aqui da adição da vitamina K. Outra pergunta muito importante: a terapêutica hormonal de substituição é aconselhada até que idade? Ora bem, a terapêutica hormonal de substituição, isto tem, no fundo, evoluído muito nos últimos anos, porque teve uma conotação muito negativa há 20, 30 anos atrás. Na altura eram doses muito altas, produtos diferentes, e a verdade é que, atualmente, nos dias de hoje, a terapêutica hormonal de substituição é bastante segura. Obviamente que é importante falar com o seu ginecologista, perceber se há benefício ou não, mas do ponto de vista de benefício para a osteoporose, existe. Até que idade? Habitualmente até aos 60 anos. Mas o que eu costumo dizer, se estamos a falar de um diagnóstico de osteoporose na mulher pós-menopausa até aos 60 anos e existem sintomas de menopausa muito importantes, os calores,
o cansaço, os suores, a irritabilidade. Acho que faz todo sentido considerarmos, numa primeira fase da terapia de malnutrição, como o tratamento ideal. E, portanto, esse é o timing e até os 60 anos em que isso pode ser considerado. Outra pergunta que me faz aqui, se a anemia anda de mãos dadas com a osteoporose. Não necessariamente. Sabemos que pode haver aqui uma relação importante, que é a questão da dieta. Não é? Uma dieta muito pobre, por exemplo, em proteínas, vai levar ao ferro baixo e, por si só, isso vai levar a uma anemia. E uma dieta pobre em proteínas é também um fator de risco para a osteoporose. Mas, fora isso, não há essa relação de mãos dadas, porque a maioria dos doentes com osteoporose não tem anemia. Depois uma pergunta que me falaram, como prevenir a osteoporose na menopausa, ou o que fazer? E é um bocadinho aquilo que falamos, no fundo, a prevenção na menopausa, muito na questão em que há coisas que já não conseguimos mudar para trás, a atividade física, evitar o tabaco, evitar o álcool, uma dieta boa em cálcio, uma dieta boa em proteínas. Às vezes eu esqueci-me de referir, mas é muito importante evitar aquilo que os anglo-saxónicos, os ingleses, chamam o elderly dinner. O que é isto? É o jantar do idoso. E nós sabemos muitas vezes que com a idade depois há tendência para o nosso jantar ser um prato de sopa e um pedaço de fruta. E faltam proteínas. As proteínas são muito importantes para o osso e para o músculo. E por isso, diria que tudo isto que eu referi são bons princípios para nós prevenirmos a osteoporose na menopausa. Outra pergunta importante, se as análises, falam aqui da fosfatase alcalina e do CTX e do NTX, são marcadores de reabsorção óssea, são fiáveis como indicadores da condição óssea. Há 5 anos atrás começaram a surgir muitos estudos interessantes nos marcadores, tanto são análises que nós fazemos de formação como de reabsorção. Mais recentemente, para além de haver muita variabilidade, de ser muito variável muito também ao longo do dia, e dos métodos do uso a nível de análises laboratoriais serem também muito variáveis, eu diria que não está ainda padronizado de um modo ideal para nós usarmos de uma forma universal. Claro que nos hospitais, em que isso seja possível, há benefício e já há estudos a mostrarem aqui uma relação importante, mas ainda não está padronizado o suficiente para nós usarmos de modo geral. Depois tive aqui outra pergunta que fala se a menopausa é hereditária, e é um aspecto importante. Existe um contributo genético importante. Por isso é que uma das coisas que nós perguntamos é se os pais, o pai ou a mãe, partiram a anca. Portanto, a história familiar da osteoporose e a fratura da anca, ainda por cima, mais gravidade, é um aspecto relevante. Ou seja, existe aqui maior probabilidade. E também perguntaram aqui se o exercício é aconselhável, e que fala em concreto aqui da hidroginástica. E é um bocadinho daquilo que eu referi. De facto, o exercício é muito importante. A hidroginástica, apesar de ser meio aquático, diria que não é o ideal, não é o perfeito, mas também traz benefícios, mesmo assim também estimula as propriedades biomecânicas. Depois tive aqui um utente a falar de associar que o seu osso da densitometria já parecia um queijo suíço, e há bocado quando eu falei da pedra pómez, também podia ter usado aqui o queijo suíço, é uma boa analogia para nós percebermos o osso osteoporótico, as suas características. Depois aqui uma pergunta, por que razão a perda de densidade óssea não se reflete igualmente ao nível da coluna e no colo do fémur? Ora bem, estamos a falar aqui de tipos de ossos diferentes. A coluna é um osso trabecular, o colo do fémur é um osso cortical. Em características diferentes,
e há pessoas que têm uma osteoporose mais grave na coluna e outras têm uma osteoporose mais grave no colo fêmur. Isto também é importante porque há medicamentos que são mais eficazes num determinado tipo de osso do que noutro. Portanto, por isso é que os dois, no entanto, devem ser sempre avaliados. As densitometrias devem ser sempre com base na coluna e na anca. E, eventualmente, o antebraço distal pode também ser utilizado, principalmente quando a coluna não nos serve de muito, ou porque já tem muita artrose, já está muito sobrevalorizado os valores que aparecem lá da densidade, ou então se tiver uma prótese nas duas ancas, por exemplo, e já não nos interessa usar a anca. Em relação à pergunta se os exercícios de musculação e impacto são recomendados, sim, acabam por ter também benefícios. O exercício deve ser sempre adaptado à pessoa, claro, obviamente, mas tem benefício. Cuidado com o impacto quando já temos aqui um risco fraturário muito aumentado, portanto é importante termos algum cuidado. Os exercícios devem ter essa consideração. Portanto, não vamos fazer aqui um halterofilismo, por exemplo, como é óbvio. Temos de ter cuidado com isso. Em relação à toma de espironolactona, se contribui para a osteoporose, a espironolactona é um diurético, não tem, não tem uma relação direta com o risco aumentado de osteoporose. Perguntaram-me aqui se a ingestão de lácteos se acidifica o organismo e é isso que leva a reabsorver o cálcio para alcalinizar. Não, o que acontece é que os lácteos são ricos em cálcio. E, portanto, são uma fonte direta de cálcio pela alimentação que entra no nosso organismo através do nosso intestino e no intestino ele é absorvido. Mas para ser absorvido temos de ter bons níveis de vitamina D. Caso contrário, é absorvido em menor quantidade. Tem aqui uma pessoa que me pergunta, deixou o consumo de leite no último ano, tem 48 anos, teve de fazer uma suplementação de cálcio. É um ponto importante. O leite é uma das principais fontes de cálcio, mas não é a única. Os iogurtes também são, o queijo também, e depois temos outros produtos cuja biodisponibilidade é muito mais baixa. Acho que é importante fazer uma avaliação, muitas vezes até uma consulta de nutrição clínica pode ser feito isso, para perceber se há necessidade, se conseguimos corrigir a nossa dieta o cálcio ideal, ou se há necessidade de suplementação adicional. Outra pergunta que me fazem é quando se deve começar a tomar a medicação para prevenção da osteoporose? A medicação não é para prevenir a osteoporose. A medicação é para tratar a osteoporose. Portanto, se eu não tenho osteoporose, não há necessidade de fazer esta medicação. Vamos supor. Densitometria, não tem que ter osteoporose. Não há fraturas de fragilidade. Algoritmos de risco, cálculos de risco não dão indicação para tratar, não temos necessidade de fazer medicação. Exceto se tivermos aqui algum fator adicional. Por exemplo, quem está a fazer a corticoide cronicamente, aí faz sentido fazer medicação para prevenir. Isto é um exemplo importante que nós na reumatologia às vezes temos que o fazer, em algumas doenças reumáticas que necessitam de corticoterapia por um determinado período. A melhor hora do dia para o sol sentir a vitamina D é a hora em que a exposição solar está mais forte, idealmente entre o meio-dia e as 4, mas isto depende muito também, se por exemplo em dezembro a latitude então aí já não tem qualquer, a absorção já é muito mais baixa, mas sim, o ideal será nessa hora. Nós, volto a dizer, não esquecer que o sol também também temos de ter os nossos cuidados de proteção. Depois aqui uma pergunta que me fazem se tenho fibromialgia, que está na menopausa, tenho 54 anos, pode já fazer medicação terapêutica para prevenir a osteoporose, tenho imensa dor da fibromialgia e, na sua opinião, devia tomar medicação para prevenir fraturas. Mais uma vez eu digo que isto é muito importante. A medicação da osteoporose não trata a dor. Portanto, não é pela pessoa ter dor que com a medicação vai ter menos dor. E, se não tem osteoporose, não é para fazer a medicação que vai prevenir. Quando nós fazemos uma medicação,
indicadores também têm os seus riscos, também têm as suas indicações e, portanto, não está indicado tratamento preventivo. O tratamento é apenas se existir doença ou em determinadas condições específicas. O facto de ter vitamina D baixa e paratormona elevada pode potenciar o risco de osteoporose. É um aspecto muito importante. A vitamina D baixa aumenta o risco de osteoporose. Aumenta. É verdade. E também é verdade que a vitamina D baixa aumenta a paratormona, que é uma hormona que está nas glândulas que produzem esta hormona que estão à volta da tiroide, e quando os níveis de vitamina D estão baixos, persistentemente, esta hormona aumenta. Portanto, isto às vezes nas análises por algum motivo, temos a paratormona alta, a vitamina D baixa, é um sinal, existe uma hipovitaminose D já algo sustentada e, portanto, um risco acrescido de osteoporose. Uma pergunta que me fazem: qual a minha opinião dos suplementos de cálcio e vitamina D vendidos nos supermercados? Bem, isto é uma pergunta importante. Qual é o grande problema aqui? O grande problema aqui é que estes suplementos não são sujeitos a exames, a estudos que levem depois à sua aprovação pelas entidades competentes e depois, consequentemente, pela sua comparticipação. Porque essa comparticipação e essa aprovação surge com base em estudos que mostram a sua eficácia. E por isso é que eu digo sempre: cuidado, os suplementos que são vendidos nos supermercados, de facto, não estão sujeitos a estas regras e, portanto, não está inerente que as quantidades que dizem ter lá estão verdadeiramente lá ou que vão ser verdadeiramente absorvidas, e por isso eu não recomendo, no que concerne ao cálcio e à vitamina D, o uso de suplementos vendidos nos supermercados. Recomendo sempre aqueles de prescrição médica, porque são aqueles que foram sujeitos, de facto, a ensaios, estudos robustos que mostraram a sua eficácia. Se nós acreditamos na ciência, temos que nos defender com os ensaios clínicos. Outra pergunta que me faz: se os doentes renais de estádio 4 podem fazer denosumab? Sim, o denosumab é seguro nestes estádios de doença renal crónica, portanto, ao contrário dos bifosfonatos. O raloxifeno, se não é uma possibilidade na osteoporose, o raloxifeno pode ter a sua utilidade muito circunstancial em doentes que têm uma história familiar muito grande de cancro da mama e que pode ter aqui algum efeito pelo seu benefício dual, mas são casos muito circunstanciais e eu diria cada vez menos utilizado. Cada vez menos, até porque a eficácia é relativamente baixa. Outra pergunta que me fazem: qual a minha opinião sobre o ácido hialurónico a nível de voltagem no tratamento da osteoporose? O ácido hialurónico é um dos bifosfonatos orais mais utilizados e, portanto, o seu papel está devidamente estabelecido, devidamente robusto, dados de resultados bons. A escolha do tratamento, dentro daqueles que eu falei, é caso a caso. E depende muito da gravidade da osteoporose, da experiência prévia das pessoas, o que é que fizeram, das suas medicamentos que fazem, das suas comorbilidades, e, portanto, não é um medicamento que o alendronado não é um medicamento inferior a nenhum outro dos bifosfonatos orais. São todos relativamente equivalentes. Outra pergunta que me fazem: de quanto em quanto tempo devemos fazer uma densitometria? Isso depende também muito. De grosso modo, quando estamos a tratar a osteoporose, o intervalo habitual é 2 anos, às vezes pode ser um bocadinho mais curto, mas anda nessa faixa. Quando estamos a rastrear, entre aspas, este intervalo pode ir em 3, 4, 5 anos, depende um bocadinho também de caso a caso e dos valores. Mas para tratamento, para a vigilância da eficácia do tratamento, os 2 anos habitualmente é o padrão. Outra pergunta que me faço: a injeção anual não tem muitos efeitos colaterais nos dias seguintes? Excelente pergunta. Se calhar, não sei se já fez ou se alguém já lhe contou, mas aquela injeção, aquele bifosfonato anual que eu falei, o ácido hialurónico, de facto tem este efeito adverso comum, que é um síndrome gripal-like, que é uma espécie de uma gripe pode ter 2 a 3 dias seguintes. Acontece em quase 1 em cada 3 pessoas
E para tentar prevenir um bocadinho, recomendamos sempre beber muita água e fazer paracetamol, o Benuron, de prevenção, durante 8 a 8 horas, em média. Mas este efeito, se acontecer, nos anos subsequentes, é muito menos comum. No primeiro ano, 1 em cada 3, mas depois é inferior a 10%. Mas sim, é um efeito adverso frequente. Outra pergunta muito importante. Possível reverter a osteoporose ou apenas tratar e controlar? E sim, é possível reverter. Eu tenho muitos doentes que fazem tratamento para osteoporose e passado uns anos, 2 ou 4, dependendo da densitometria, mas reavaliamos e até já não tem critério de osteoporose. Ora, nesse ponto, nós efetivamente revertemos. O que não quer dizer que depois não tenha o risco de voltar a aparecer. Temos que manter essa vigilância. Mas sim, podemos reverter e chegar a um ponto em que deixamos de fazer medicação. Outra pergunta, se o fator hereditário é válido na osteoporose? Válido, volto a dizer, sim, existe, hereditariedade. E vitamina D pode ser tomada durante quanto tempo? Não há aqui um tempo máximo. A vitamina D pode ser tomada sempre. Claro que deve ser sempre na posologia adequada, não é? Mas quem tem osteoporose vai fazer a vitamina D sempre. Portanto, não existe um limite máximo. Fazer regularmente os análises da vitamina D também é útil para ver se está bem, mas nas doses habituais, a toxicidade da vitamina D é praticamente inexistente. Vou perguntar aqui se, fazendo aqui a teriparatida, tendo aqui uma fratura do rato sendo operada, se deve manter o tratamento após a intervenção. Sim, a teriparatida estimula a formação óssea. É um medicamento, lá está, aquele tal medicamento que eu falei dos 2 anos, que é um medicamento que tem mais ganhos e sim, deve ser mantido. Não devemos interromper, apenas se houver indicação médica. Pois aqui, pronto, esta é uma pergunta que lá está, eu não tenho cuidados suficientes para poder responder. Tenho 57 anos, tenho uma discopatia degenerativa em L5-S1 e que diagnosticada há mais ou menos 5 anos e que agora tem osteoporose há 2 anos. Foi medicada com calciáceo anandrónico, se isso será suficiente. Teremos que ver aqui historial, portanto foi medicada há 2 anos, está na altura se calhar de reavaliar com densitometria, ver se houve ou não ganho, se houve uma perda significativa, então aí poderá já não estar a ser um medicamento ideal. Depois aqui perguntaram-me qual é o exame para saber se tem probabilidade de ter osteoporose. No exame, ideal é densitometria, mas a densitometria por si só pode não apanhar todos os doentes. Portanto, é muito importante a consulta da reumatologia, sendo que a densitometria é um dos exames que nós solicitamos. Em relação à medicação para a epilepsia, se pode ajudar a desenvolver a osteoporose. Quando nós vemos a lista de medicamentos que aumentam o risco de osteoporose, está lá. Mas está lá também muito pelo risco da queda, não é? Porque tem muito a ver aqui com a própria epilepsia. É verdade que os medicamentos para a epilepsia têm também, ou intervêm também, podem causar aqui alteração a nível do cálcio e terem algum contributo nesse nível, mas principalmente é porque a epilepsia é um fator de risco para queda e, portanto, também é um fator de risco para a tua fragilidade. Depois perguntaram-me aqui o comentário, portanto, um doente tem uma osteoporose que está medicado com carbonato de cálcio e calcifediol. Calcifediol é uma forma de vitamina D. Inicialmente tomou Fosamax, que é um ácido andrónico, mas tinha refluxo, espuma. E atualmente faz vitamina K, também foi prescrito ácido ibandrónico, que ainda não iniciou. O ácido ibandrónico, é um bifosfonato, tal como o alendronato, mas que é de posologia mensal. Perguntaram-me aqui o meu comentário. Uma alternativa, agora, se tiver também estes refluxos, e o refluxo pode ocorrer perante todos os bifosfonatos orais, então aí terá que se pensar noutro tratamento que não um bifosfonato oral. Convém sempre cumprir a forma de tomar. É? E no caso do ácido andrónico, deve ser em jejum e ficar 1 hora sem se deitar. Já respondi aqui uma pergunta um bocado baseada nisto, mas é um aspecto muito importante. Uma pessoa que fez o Aclasta teve muitos efeitos adversos, o tal síndrome gripal-like,
durou neste caso aqui uma semana, se acontece mesmo nos ossos seguintes, muito menos comum. Muito menos comum. Okay? Depois aqui em relação à especialidade mais indicada, de facto, a osteoporose, a reumatologia tem sido, obviamente que a medicina geral familiar, mas as famílias de família têm também uma experiência muito grande na osteoporose e cada vez mais. Mas entre as especialidades médicas, a reumatologia tem se dedicado muito à osteoporose e, portanto, tem sido uma especialidade pioneira, tanto a nível do diagnóstico, a nível de tratamento e a nível de seguimento destes doentes. Outra pergunta importante é se deve ser feita a um colo do fémur ou aos dois. Habitualmente a um. Fazemos a um colo do fémur. Mas um aspecto muito importante, quando repetimos a densitometria, idealmente deve ser sempre no colo do fémur, para termos uma melhor comparação. A densitometria parece simples, mas não é. Há muitos pitfalls, há muitas questões que, por vezes, não são devidamente avaliadas. E por isso é que é muito importante olharmos para as imagens, registarmos tudo nós enquanto médicos, para termos um correto seguimento. A melhor hora do dia para tomar os suplementos de vitamina D? Eu recomendo sempre uma refeição, idealmente até uma refeição que tenha um bocadinho mais de gordura, com até um desafio de azeite, porque acaba, a vitamina D é lipossolúvel e, portanto, é melhor absorvida com gordura. Mas isto é um preciosismo da minha parte, com a refeição é geralmente o recomendado. Se tiver osteopenia, devo começar com tratamento? Não. A menos que a osteopenia na densitometria está presente, mas tivemos uma fratura de fragilidade. Deve começar com tratamento. Tenho osteopenia e faço um cálculo do risco de fraturar e está aumentado. Devo começar tratamento. Portanto, a osteopenia per si, não, mas se tiver algum dos outros mecanismos de diagnóstico de osteoporose, sim. Outra pergunta importante, um exemplo prático. Tenho sarcoidose, tomo cortina durante longos períodos de tempo. Tenho uma elevada probabilidade de ter osteoporose. O corticoide é um dos principais fatores de risco do ponto de vista medicamentoso. Portanto, sim. Daí que nestes casos, em concreto, faça muitas vezes sentido fazer a prevenção com a medicação para a osteoporose. Se o raio-x pode identificar a osteoporose, não. O raio-x pode suspeitar que o doente possa ter osteoporose e muitas vezes fala da osteopenia, do osso mais poroso, mas não faz diagnóstico. Depois fala aqui uma pessoa que me pergunta aqui que trabalha e que tem receio de estar na menopausa, trabalha muitas vezes com doentes em ambiente hospitalar, tem receio de carga com doentes na coluna e zona lombar, embora tente manter uma postura corporal adequada, tem dores e contraturas frequentes. Devo solicitar um exame? Acho que a consulta faz sentido. O que é que muitas vezes é importante em quem tem estes esforços, estas cargas pesadas? A atividade física é essencial. É essencial nós termos correção da postura, temos reforço da nossa musculatura do core. O que é o nosso core? É os nossos abdominais, a nossa musculatura paravertebral lombar. Quanto mais fortalecidas estiverem, mais estabilidade vai dar à coluna e, portanto, mais resposta nós vamos conseguir ter contra os esforços do nosso dia-a-dia. Isto é um aspecto fundamental, mas, obviamente, que aqui pode ser importante ser avaliado em consulta. Outra pergunta, opinião de vitamina D diária aqui até está mal escrito com a diária com a mensal. A vitamina D diária é uma opção, depende muito aqui do utente em questão. Há pessoas que me dizem, olha, doutor, eu tenho mesmo de me esquecer mês por mês, portanto preferem a diária. Tudo bem, desde que cumpre, o ideal é a vitamina D que cumpra, é o mais importante. Em tudo na vida, e aqui quem conquer a osteoporose, o mais importante é nós termos uma boa adesão terapêutica, os resultados vão ser bons. Peço desculpa, não consegui responder a todos, muitas perguntas, bom sinal. Isto de facto é um tema muito importante, é um tema muito prevalente, mas infelizmente não vamos conseguir responder mais perguntas, como já estou a dizer que temos que terminar e, portanto, poderemos depois, noutro contexto, ficar à disposição para tentar ajudar do ponto de vista de alertar para esta doença
e também de tentarmos evitar as consequências graves da osteoporose. Obrigado a todos.